E o título desta mensagem é Crescimento para a Vitória. Eu fiquei observando algumas coisas aí no estudo da lição, né? E saiu muita coisa aí que realmente o líder precisa de muita coisa, precisa aprender muita coisa. Mas não é somente o líder, né? Não é somente o líder que precisa. Os liderados também precisam aprender muita coisa, né? E nós temos observado nesses últimos tempos, tempo pós pandemia, que realmente a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, eu não estou falando de Pieba, tá? Eu estou falando das nossas igrejas batistas, tá? No país inteiro. Tá? E nós temos observado que muita coisa aconteceu durante a pandemia. Terminou a pandemia, mas não foi para todos, principalmente para a igreja. Não foi para todos. Muitos estão ainda no regime da pandemia, tá? Mas nós vamos ler um texto bíblico aqui, tá? Acompanhando aqui o ritmo do pastor. Vamos lá para 2 de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Segunda de Pedro, deixa eu ver aqui. Alguém, deixa eu ver aqui. Está com a Bíblia aí, Mário? Pastor, sou o seu servo. O senhor pede, eu leio. Posso ler? Pode. Pode. 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer. Nós precisamos crescer como crente, tá? Como membros. Agora eu vou falar para a Pieba. Como membro da igreja, como membro da Pieba, precisamos crescer. Não crescer mais em estatura, que já crescemos o suficiente, mas crescer espiritualmente. A palavra aqui nos exorta a crescer espiritualmente. Mas nós temos observado que a igreja, após a pandemia, a igreja não tem crescido, tá? A gente percebe que muitos crentes realmente não dão muita importância para a igreja, tá? Nós realmente reconhecemos aqueles que têm as suas dificuldades para estar na igreja, mas também reconhecemos também aqueles que ficam em casa e também estão ausentes também da igreja. Porque estão em casa
e não serve o Senhor. A palavra nos diz que nós precisamos desse crescimento. Nós temos liberdade, o Senhor nos dá liberdade para fazer da nossa vida o que quisermos, tá? Porque o Senhor não criou, não nos chamou e não pôs um freio na nossa boca. O Senhor também não nos controlou a ponto de nós não termos liberdade. Nós temos liberdade, podemos fazer da nossa vida aquilo que nós quisermos fazer dela, tá? Nós podemos gastar o nosso tempo com o que quisermos. Isso desperdiçá-lo, tá? Com coisas fúteis, gastando a nossa energia em vão, fazendo muitas coisas que não nos leva a nada. E ainda podemos fazer muitas coisas boas que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra, tá? Podemos fazer muitas coisas. Portanto, o Senhor tem nos dado liberdade para nós fazer o que quiser da nossa vida. Mas Ele nos chamou, tá? Nós estávamos lá no mundo, vivendo a vida como queríamos viver, e o Senhor nos chamou, e nós ouvimos a sua voz, e nós aceitamos o seu chamado. E se aceitamos o chamado do Senhor, agora nós temos um líder, né? Nós temos um líder que ele realmente pode nos conduzir segundo a vontade dele, né? Precisamos crescer, né? Nós temos que crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer diferença. Precisamos fazer diferença nesse mundo que nós estamos. Por que fazer diferença? Porque nós somos diferentes agora. Nós não somos mais igual àqueles que estão aí sem Jesus Cristo e sem salvação. Nós somos agora diferentes e temos que fazer essa diferença. Como vamos fazer essa diferença diante do mundo que a própria palavra nos diz que este mundo jaz no maligno? Tá? Então nós temos que primeiro crescer espiritualmente, crescer com o Senhor Jesus, buscando a cada dia fazer a sua vontade. Nós estamos no plano agora este ano, pastor, de ler a Bíblia toda. Mas nós sabemos que temos muitos irmãos que não leem a Bíblia, nem em casa, nem aqui na igreja. E nem pelo celular, né? Nem pelo celular. E eu fico preocupado. Porque são crentes. E eu fui muitas vezes chamado de ignorante, né? Pastor ignorante, porque eu sempre preguei, sempre falei, não basta ser crente. Não basta ser crente.
Você foi chamado para servir. Tá? Você foi chamado para servir. Você foi chamado para fazer diferença, para andar com o Senhor, para anunciar a palavra do Senhor. Mesmo que você não fale, abra a boca para falar a alguém, mas a sua vida, o seu modo de viver, você pode estar anunciando a palavra do Senhor. Tá? Você tem que realmente estar ligado ao Senhor Jesus para fazer a diferença. Estamos neste mundo de passagem. Temos que cuidar dos negócios do nosso Pai, que nos chamou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para isso, Deus nos agraciou com talentos exclusivos e somos diferentes uns dos outros diante do Pai. Temos a mesma responsabilidade, que é realizarmos a sua vontade. O Senhor nos chamou, e somos diferentes uns dos outros, mas nós temos cada um a mesma responsabilidade de falar, de pregar, de andar e de parecer com Cristo. A diferença é essa, você realmente andar e parecer com Cristo. Não é andar por aí dizendo, olha, eu sou crente, isso não diz nada. Eu lembro que eu era ainda seminarista e eu fui fazer conferências numa igreja batista em Osasco, em Osasco. E a igreja era uma igreja missionária. Ela pregava, ela saía várias vezes para pregar o evangelho nas ruas. Nós saímos de 2 em 2 numa rua, um de um lado e o outro da rua, para pregar. E eu passei numa rua, tinha 3 senhoras conversando no portão, e eu pedi licença para falar com elas. Ela disse, é de igreja. Eu digo, não, senhora, eu não quero falar de igreja. Mas o que o senhor quer? Eu quero 2 minutinhos só da sua atenção, da vossa atenção. Eu quero falar de uma pessoa que eu sei que vocês amam, Eu não quero falar de igreja, eu quero falar de Jesus Cristo. Vocês não amam, vocês não gostam de Jesus Cristo? E elas, sim, gosto. Eu pedi 2 minutos e aquelas mulheres me seguraram por mais de 20 minutos. Por mais de 20 minutos elas me seguraram. E depois ela disse, mas o senhor vai pregar em alguma igreja, não é? Eu digo, sim, aqui na rua de baixo, dessa rua que nós estamos, na 3ª Igreja Batista de Osasco. Então, nós temos realmente que fazer a diferença de pregar, de mostrar, de anunciar quem é o Senhor Jesus Cristo. Para isso Ele nos deu dom, Ele nos capacitou, Ele nos chamou. Nós não sabíamos de nada, nós não conhecíamos nada a respeito do Evangelho, muitos de nós, porque muitos também já nasceram num lar cristão, como eu, mas muitos não conheceram, não conhecem o Evangelho. Portanto, o Senhor nos capacita para falar dele, porque Ele nos dotou de dons, nos deu sabedoria para que nós pudéssemos falar do seu nome. Mas a sabedoria
é somente a gente pedir ao Senhor, olha, eu vou sair, vou evangelizar. Nós temos que estar ligados ao Senhor 24 horas por dia. Tá? Nós temos que estar lendo a palavra do Senhor, nós temos que estar orando ao Senhor, nós temos que estar orando pela nossa vizinhança, nós temos que estar orando pela nossa família, nós temos que estar orando pelo centro de macumba que está à nossa frente, nós temos que estar orando por aquele vizinho que a gente sabe que não tem boa índole. Nós temos que estar preocupados, Senhor, com os outros, meus irmãos. E o Senhor nos deu realmente dom para isso, e Ele nos dá o crescimento, nos dá a sabedoria para exercermos essa função, né? Esse ministério que Ele nos deu. Cada um de nós temos um ministério, né? Nós temos que exercer o nosso ministério. Muitos, eu sei que têm sabedoria. A sabedoria que Ele nos dá, tanto nos dá na vida espiritual, quanto na vida secular. Tem muitos que não vão à frente na sua vida profissional por falta de sabedoria, como eu vi também aqui na escola, por falta de conhecimento. Não tem sabedoria, não tem conhecimento, e interessante é que o Senhor nos dotou de tudo isto, né? Ele não precisou irmos para uma faculdade, né? O Senhor nos deu sabedoria e conhecimento, tanto na vida secular, quanto na vida espiritual. Portanto, nós temos que, lembrando sempre que Deus é uma pessoa, Deus usa uma pessoa imperfeita, nós éramos imperfeitos, para realizarmos uma obra perfeita, que é a obra do Senhor. Portanto, temos que ter realmente comunhão, tá? Temos que ter comunhão com o Senhor, primeiramente, e comunhão uns com os outros. Uma outra coisa também importante na vida do cristão, para ele crescer, é a comunhão dele com a sua família, para que ele possa realmente passar isto para a sua vizinhança, para a comunidade em que ele está presente. Mas o Senhor, Ele nos capacita para vivermos assim, né? Para pregar a sua palavra, para andar realmente com Ele, né? Andar com Ele, buscando sempre a sua vontade, né? Então, nós temos que fazer diferença sempre, né? Sempre. Há uma coisa muito importante que nós precisamos saber. A palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. Agora, nós somos crentes, né? Nós somos crentes do Senhor Jesus. Para nós não vale isso aí, né? Nós estamos isentos das tentações, nós estamos isentos das ciladas do maligno, nós estamos isentos da maldade do homem perverso. Será?
só porque somos crentes em Jesus Cristo, somos membros de uma igreja, nós estamos isentos dessas coisas? Por isso a palavra nos exorta a termos cuidado, a estarmos ligados sempre, sempre no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre em comunhão com Ele, porque o mundo está aí e o mundo realmente nos persegue e o mundo realmente quer ver a nossa derrota, tá? Porque a vitória do homem, ele está querendo somente a vitória no plano secular, tá? Mas a vitória que o Senhor nos promete é a vitória espiritual, é a vitória com Jesus, é a vitória que nós estamos pregando, estamos esperando, na verdade, o tempo, tá? Quando a Bíblia diz o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, fazer o quê? O que é que ele manda fazer mais? Arrependei-vos cada um. Mas o crente precisa se arrepender? O crente não já se arrependeu? Ele se arrependeu uma vez, confessou os seus pecados, está tudo bem, não há mais necessidade dele se arrepender? O crente não mente mais, né? O crente não rouba mais. O crente agora ele está realmente imune a essas coisas. Não é verdade, não é verdade. Nós estamos sujeitos a estas coisas. Nós estamos, meus irmãos, ainda no mundo, nós estamos aguardando a volta de Cristo para nos dar a vitória. A vitória está próxima. Ele está voltando. Por isso ele nos alerta para nos preparar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Temos que estar preparados. Não podemos estar ligados somente nas coisas materiais. Não podemos estar somente pensando nas coisas do mundo. Não podemos estar somente pensando nas coisas no crescimento secular. Precisamos estar ligados ao Senhor, pedindo a Ele cada vez mais crescimento, sabedoria, para lidar com esse mundo perverso, com esse mundo que nós estamos vivendo, que a própria palavra diz que ele jaz no maligno. E a palavra nos exorta também a crescermos espiritualmente. Crescer em frutificação. 2 Coríntios 9, 10. Deixa eu ver se dá para ler aqui, não dá. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crescimento em amor, 1 Tessalonicenses 3:12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos,
como também nós para convosco. Alguns exemplos aqui de crescimento. O jovem Samuel, 1 Samuel 2, 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Crescia em estatura, porque ele era jovem, podia crescer, né? Fisicamente, crescia em estatura e o que mais? No favor do Senhor, no favor do Senhor e dos homens. Então nós temos que crescer, nós temos que crescer junto ao Senhor, porque Ele realmente nos dá sabedoria. João Batista, Lucas 1, 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ainda vamos voltar para Marcos, capítulo 4, verso 20, e depois o verso 28. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Verso 28, né? Isso, 28. 28. Lucas 8,15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Muito bem. Eu tenho uma passagem aqui. Colossenses 1,10. Já deu? Ali não. Colossenses 1,10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja que os Tessalonicenses falam a respeito disso. 1:3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos que crescer, mas não é somente, não basta, que eu disse no início, não basta ser crente, tá? Todo mundo é crente. Eu lembro quando eu estava aqui como missionário, né? E fui apresentado a muitas pessoas que eram crentes. Eu sou crente. Em que você é crente? Eu sempre fui, quando era mais jovem, era um pouco mais abusado, né? Hoje não, hoje eu estou mais devagar. Mas, digo, em quem você é crente? Qual a igreja que você serve? E muitos me disseram, eu sou crente do candomblé. Eu sou crente na magia negra. Tá? Eu sou crente no meu dinheiro. E a Bíblia nos fala que até o diabo é crente. Então, não basta ser crente, irmãos. Temos que ser crente em Jesus Cristo. Tá? Crente em Jesus Cristo. Estava vendo nos aplicativos esses dias aí, estavam mostrando aí as 3 igrejas mais falsas mais falsa do Brasil.
os pastores mais ricos do Brasil, ou de São Paulo, ou do Rio, né? As igrejas que estão quebrando. Então, os que estamos de Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somos do Senhor Jesus. Portanto, não podemos parar. Temos que crescer. Crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Pedir a Ele misericórdia todo dia, para andarmos e vivermos neste mundo perverso. Tá? Nós somos realmente perseguidos a todo instante. O diabo anda ao nosso derredor, rangindo como leão, buscando a quem tragar. E, infelizmente, nós temos visto muitos, tá, que foram crentes, que aceitaram Jesus, que se batizaram. Alguns têm até consciência e pedem para tirar o nome, né? E outros continuam por aí, pintando e bordando barbaridade e dizendo-se crente. Crente é aquele que anda e faz a vontade do Senhor. Portanto, Ele nos chamou, Ele nos dotou de dons, né? Cada um na sua área, para servirmos a Ele, amando a Deus, amando aos irmãos, uns aos outros, tá? Vocês podem até não ir com a minha cara, não vou com a cara do pastor Djalma, tá? Mas você pode me amar sem olhar na minha cara, tá? Eu gosto de olhar na cara de todo mundo, olhar olho no olho, né? Não sei se você lembra que tinha uma propaganda aí que falava cara crachá, olhar na cara, tá? Olhar na cara, tá? Eu sei que pastoreei algumas igrejas e eu sei muito bem que eu era amado de alguns e odiado de muitos, tá? Porque eu sempre falei, o Senhor me chamou, tá? O Senhor me chamou para esse ministério, nunca tive intenção de ser pastor, tá? A minha vontade era ser médico, mas eu não tive condições de estudar a medicina, nem meus pais tinham condições para isso, tá? E o Senhor me chamou para o ministério, né? Eu já preguei isso, já disse isso aqui. Eu estava pronto para voltar para o Nordeste, né? Para viver a minha vidinha lá no Nordeste, depois que eu fosse aposentado, né? E o Senhor me falou. Não sei como. Tinha preparado tudo com a irmã Jael para a nossa volta lá para o Nordeste. E ela estava animada. Aí no dia seguinte, saiu a minha aposentadoria. Tá? Saiu a minha aposentadoria. E eu fui deitar tranquilo, né? Tranquilo que eu ia realmente voltar para o Nordeste. No outro dia, que estava na minha mente, vai para o seminário e faz a tua matrícula, que eu te quero no ministério. E eu fui estudar. Aí, estou aqui há 36 anos, tá? Alguns colegas dizem, rapaz, tu não parou ainda? Eu digo, não. E por quê? Eu tenho um chefe, ele não me mandou parar. Quando ele mandar, eu paro. Enquanto ele não mandar, tá. Então, gente, nós precisamos realmente ser crente em Cristo, tá? Tá. Aí, a gente tem que amar
uns aos outros. O amor. Deus é amor. Tá? Você tem que amar uns aos outros. Mesmo que você não goste da pessoa. Eu amo. Tá? Tem que amar. Amar uns aos outros. É bíblico. Então, seguir ao Senhor, crescer no Senhor, é andar com Ele, é fazer a vontade dEle, é pregar a verdade. Eu não sei fazer outra coisa hoje, tá? Eu sou metalúrgico, tá? Tenho profissão definida em metalúrgica, tá? Já trabalhei em altos fornos de siderúrgica, mas o Senhor me chamou para pregar a palavra. Então, eu não sei pregar outra coisa. Tá? Eu prego a palavra. Eu prego Bíblia. Tá? Às vezes, quando conto alguma história, é verídica porque aconteceu comigo. Tá? Não gosto de contar história, conto aquilo que aconteceu comigo. Dona Jael ali fica brava, né? Você precisa estar contando o que aconteceu com você. Precisa sim. Não há testemunho maior do que você falar a verdade, o testemunho daquilo que você sofreu, que aconteceu com você. Tá? Então, pregue a palavra, está escrito, né? Pregue a palavra. Está lá em Timóteo? Timóteo, parece que no capítulo 4, você me fala, é memória. Pregue a palavra. De vez em quando. É de vez em quando que ele fala? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Portanto, meus amados irmãos, deixo para vocês a palavra do apóstolo Paulo, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 2 versos. Tá? 2 versos que eu sei que todo mundo sabe de cor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Vamos lá? Está lá? Graças a Deus nos dá a vitória. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que faço isso até agora, capengando aí na perna aí, tá? Porque faço, porque sei que não é vão o trabalho, tá? E quando eu falo para crentes, eu falo o que o Senhor me mandou falar. Tá? Está lá na palavra. Sede firme, meus irmãos. Sede constante na obra do Senhor. Tá? Sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Não é fácil. Às vezes você sair de casa, né, com criança, com tudo, para vir à igreja. Não é fácil. Depois fácil. Tá? Você chegar do trabalho, vir para a igreja. Você estudar, tem que vir para a igreja. Você sair do trabalho e vir para a igreja, não é fácil. Mas o Senhor diz para sermos firmes e constantes e abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão do Senhor. Que Deus abençoe a igreja e sedes firmes, meus irmãos, sedes constantes. Amais uns aos outros, tá? Mesmo que você não vá muito com a cara do seu irmão, mas ame o seu irmão, ore por ele, peça a Deus por ele, que o Senhor lhes dê sabedoria e crescimento espiritual. Amém.